Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse webinário do Centro de Diplomacia Científica, novas abordagens da diplomacia científica, estratégias do Sul global. Vamos ter as palavras de abertura da Marcela Ojira. Marcela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Bom dia, boa tarde para todos que estão acompanhando esse webinário. Em nome do Centro de Diplomacia Científica do IAI, é um prazer organizar esse webinário para difundir cada vez mais a importância dessa interface entre ciência política e a cooperação científica internacional. O IAI é um órgão intergovernamental que sempre foi um exemplo e uma ferramenta de diplomacia científica desde a fundação há 33 anos. A organização nasceu de um desejo dos governos da América com a missão de coordenar, organizar pesquisa, cooperação, pesquisa transdisciplinar, multinacional, em áreas que são de interesse comum para os governos e para a comunidade científica das Américas. Então, nosso papel é a promoção da diplomacia científica, da pesquisa e trabalhar nesse relacionamento entre quem toma as decisões e os cientistas. Na Conferência das Partes, se criou o Centro de Diplomacia Científica com o desejo de promover cada vez mais essa interface entre política e ciência, como apoio nos processos da tomada de decisões sobre questões de mudança do meio ambiente, trabalhando no desenvolvimento de capacidades, compartilhando os marcos teóricos para compartilhar informação, conhecimentos, materiais que possam ser úteis para as comunidades que querem aprender mais e fazer o melhor uso dessa ferramenta. E também estamos fazendo abordagem de questões emergentes sobre inovação da diplomacia científica, como inteligência artificial, tecnologias quânticas, entre outras. Então, o IAI tem esse papel também de facilitador, trazendo cientistas que trabalham nessas questões com as pessoas que tomam decisões nessa área para trabalhar nesse contexto. E um ponto muito importante que começou com o lançamento do centro foi a necessidade da criação de uma grade curricular que fosse integralizada, que incluísse os conceitos, mas também a parte prática de não apenas os conceitos, mas o uso, a negociação. E os colegas da Universidade de São Paulo vão apresentar sobre isso. Foi selecionada a Universidade de São Paulo nesse processo e trabalhamos ao longo desse último ano no desenvolvimento desse currículo. Eu convido vocês a acessar esse material, que é aberto, qualquer pessoa pode fazer esse curso online. No campus virtual do IAI está disponível em espanhol, inglês, português. E tem um livro também de estudos de casos, de 17 estudos, 17 casos, que são exemplos do uso da diplomacia científica no mundo real. São estudos de coisas que aconteceram em diversos países da América Latina, do Caribe, abordando questões socioeconômicas de importância para os nossos países, como o minério, questões transfronteiriças, hidrelétricas, biodiversidade, conservação. Então, nós queremos compartilhar esse uso da diplomacia para a ciência, ciência para a diplomacia.
e também os novos súcios, os novos atores que cada vez mais estão se utilizando da diplomacia científica nos ministérios, na academia, mas também o setor privado, a sociedade civil, os governos subnacionais. Então, convidamos vocês a acessar esses materiais, compartilhar com as suas comunidades, porque a ideia é cada vez compartilhar mais sobre essa questão, não apenas na América, mas no contexto global. Eu queria agradecer para encerrar os palestrantes que temos hoje, que têm muita experiência, trabalham em diferentes países do continente, mas com um tema em comum, que é contribuir para questões da ciência, da política, da diplomacia. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito obrigada, Marcela, pelas palavras. Então, falando que esse curso é trilingüe, gostaria de lembrar que se quiserem assistir esse webinar em português, em espanhol ou em inglês, na parte de baixo da tela podem acessar a interpretação e selecionar o idioma. Muito obrigada, Marcela. Eu sou Cláudia Larcon, sou Step Fellow do IAI e eu vou passar um vídeo para vocês realizado por autoridades para esse curso que a Marcela acabou de falar. Oi, eu sou a Kim Montgomery, diretora de Assuntos Internacionais e Diplomacia Científica. E no meu trabalho no AAS, eu também trabalhei no IAI, no comitê assessor. E nós trabalhamos em uma série de atividades como capacitação em diplomacia, que é uma ferramenta que utilizam os países para promover os seus objetivos. Quem trabalha na diplomacia normalmente diplomatas, mas também existem organizações multilaterais, intergovernamentais, como o IAI, que são atores. Cada vez mais vemos empresas e gigantes da tecnologia participando, né, na diplomacia científica. E por quê? Porque estamos em uma era de disrupção tecnológica. Os avanços da tecnologia e os problemas medioambientais têm uma oposição cada vez maior. Então, temos um relatório sobre diplomacia científica na era da disrupção tecnológica, porque nós temos que enfrentar os desafios dessa era, mas também aproveitar as oportunidades que surgem. A diplomacia científica é uma abordagem que combina a ciência com as relações internacionais para enfrentar os desafios. A equidade na ciência é fundamental. O conhecimento deve ser um direito fundamental compartilhado. A ciência deve ser promovida para ser aberta, mas sem esquecer dos nossos valores fundamentais. Na Secretaria da Ciência da Guatemala, nós acreditamos que a ciência não tem fronteiras. Por isso, promovemos a colaboração científica regional em linha com a nossa política internacional para melhorar o bem-estar da nossa população. Nós fazemos parte e reconhecemos o IAI como um aliado para fortalecer a cooperação na América, integrando a ciência na tomada de decisões políticas. Então, parabéns por esse programa que está disponível em espanhol, português e inglês, e convido todos e todas para aproveitar essa ferramenta para um futuro mais justo e preparado. Juntos vamos fazer que a ciência ilumine o caminho do desenvolvimento nas Américas.
Hola, me llamo Jan Marco Oi, eu Vela. sou o Yo Jan trabajo para Marco la Müller, Comisión eu trabalho Europea, para a donde Comissão coordino el Europeia tema em de la diplomacia coordenação científica. da Yo diplomacia quería científica. utilizar E este eu pequeño queria video para eh, felicitar al aproveitar esse Instituto vídeo para Interamericano para la parabenizar o Investigación Instituto del Cambio Interamericano para Global a Pesquisa por haber tomado esa iniciativa de crear de un Mudanças currículo Globais para la pela diplomacia iniciativa de científica. criar En este mundo tan esse fragmentado, programa de tan polarizado, estudo el tema de la sobre diplomacia científica diplomacia es cada vez más científica, porque importante. nesse mundo Y cada vez mais obviamente polarizado, é uma América Latina es questão una muito región muy importante. activa en ese A tema, América una é región uma emergente região con emergente com muchos muita atividade actores, nessa con área, com países que muitos están desarrollando atores, estrategias de com diplomacia países que estão científica desenvolvendo y a también própria para nosotros, estratégia de desde el punto de diplomacia vista científica de la Unión e Europea, também do esa es ponto de una vista da União iniciativa muy Europeia. importante porque É nosotros uma queremos iniciativa utilizar muito la importante diplomacia porque nós científica queremos para utilizar a interactuar diplomacia con científica los para países interagir com de os las países Américas. das Y por Américas. eso es tan importante tener Então, por isso é eh, tão como importante socio de ter tu um lado, de tener parceiro gente al do otro lado outro que se lado. han entrenado en el tema de la diplomacia É, científica. Y por então, eso para nós, nosotros damos la nós bienvenida a esa queremos dar as iniciativa boas-vindas para essa de iniciativa crear este currículo da de diplomacia criação científica dessa grade y nosotros curricular estamos sobre dispuestos diplomacia de trabajar científica con e ustedes estamos felizes de conjuntamente trabalhar com para un mundo vocês mejor. Muchas juntamente por um gracias. futuro melhor. Muito obrigada. Bom, muito obrigada para as representantes da AAS, da Secretaria da Ciência da Guatemala e o representante da Comissão Europeia. Então, agora vou dar a palavra para a Gabriela Ferreira, da Universidade de São Paulo, que também é STEP Fellow como eu, e junto com o Dr. Amâncio Jorge de Oliveira vão apresentar esse currículo que nós estamos falando tanto. Muito obrigada, Clau. Científica nas instâncias acadêmicas, governamentais e, por que não dizer, também da sociedade civil e privada. Então, e aí, essa iniciativa, uma iniciativa desse porte, é um vetor espetacular para essa sensibilização. Esse processo de sensibilização, e eu dou como exemplo o que aconteceu, o que está acontecendo precisamente na Universidade de São Paulo. Nós acabamos de enfrentar uma eleição reitoral e um dos projetos de uma das chapas, a chapa vencedora, aliás, tinha a diplomacia científica como uma possível diretoria de diplomacia científica dentro da Agência de Cooperação Internacional. Então, eu sou grato porque essa iniciativa, como toda iniciativa gerada no âmbito da Universidade de São Paulo, foi fruto, Marcela, justamente dessa parceria que nós tivemos. Então, seremos sempre gratos por isso. Ademais, com relação ao currículo, que a nossa experiência, eu acho que a Marcela bem frisou, procurou cotejar aspectos teóricos e práticos e também elementos de negociação.
E, nesse sentido, a ideia do currículo, que eu acho que a Gabi tem bem mais condições de falar sobre isso do que eu, é apresentar no material didático uma série de casos concretos, muitos deles ligados ao meio ambiente, mas não só, a exemplo da inteligência artificial e da diplomacia científica, é mostrar primeiro as matizes e as tipologias de diplomacia científica e a utilização da diplomacia científica em processos de negociação. Portanto, nós usamos um pouco a metodologia de role-play, não é? De casos que possam dar suportes, casos verdadeiros que pudessem dar suporte à iniciativa de iniciação científica e com grande variedade, tanto temática quanto com relação à tipologia da diplomacia científica, assim como do ponto de vista de taxa de sucesso ou não, né? Isso foi eu acho que isso foi uma experiência interessante entender aqueles casos que a diplomacia científica não teve tão presente como poderia para que a negociação fosse bem sucedida. Não é? Então, o conjunto de casos tem uma variabilidade muito grande e, portanto, parece um material especialmente interessante para o aprendizado e as discussões da diplomacia científica. Eu acho que não se esgota aqui, né, Marcelo? Eu acho que outros livros, material didático podem ser criados a partir dessa. Circula bastante entre os nossos meios, alunos de graduação e pós-graduação, e é bom que seja open source, porque onde compra, né? É open source, então as pessoas estão de fato tomando proveito e aprendendo com esse material. E aí eu passo a bola para quem entende do assunto, que é a professora Gabriela Ferreira, que é quem efetivamente conhece do conteúdo e do que a gente fez aqui. Mais uma vez agradeço e acompanho vocês aqui na conversa. Muito obrigado. Obrigada, professora Amâncio. Agostina, perdão, vejo que a sua mão está levantada. Não? Muito bem. Maravilha. Foi um prazer, então, a gente ter a oportunidade de, enquanto KN, enquanto Inside, organizar esses casos de estudo, esses estudos de caso das Américas. O objetivo, como o professor Amâncio disse, foi realmente trazer a diplomacia científica como esse instrumento para realizar negociações entre diferentes atores. O mundo da ciência política ele está sofrendo uma modificação intensa, que também pelas próprias capacidades tecnológicas que a atualidade permite, diferentes atores capazes de influenciar em política pública e em política externa, né? A política externa é entendida dentro da política pública como política pública. O objetivo, então, foi realmente mapear quais desses estudos de caso podiam trazer elementos que pudessem nos auxiliar a entender essa ferramenta e as capacidades da ferramenta. Além disso, a gente também trabalhou nos jogos de simulação, baseado nos estudos de caso, que podem ser utilizados tanto em interações online como em interações presenciais, auxiliam nos nossos workshops de uma forma muito contundente, porque trazem realmente para quem está tentando se apropriar do conceito de diplomacia científica como uma ferramenta, todas as possibilidades que a gente pôde enxergar naquele momento. Como o professor Amâncio falou, esse curso ele foi organizado para ser flexível, adaptável e também para que ele possa ser sempre atualizável. É um curso vivo. Então, o objetivo é que nós tenhamos esses 17 primeiros estudos de caso e que outros estudos de caso que possam refletir o potencial da região e as condições nas quais a diplomacia científica se desenvolve nas Américas, para que a gente possa sempre ter um curso atualizado que seja condizente com a forma como a realidade se comporta. Então, isso é muito interessante do curso. É um curso que foi organizado não para colocar a teoria tentando encapsular a prática, mas o contrário. Como a prática acontece, como ela informa a teoria. Nesse sentido,
Eu sei que a Marcela vai falar mais sobre isso, mas quero já deixar aqui aberto a todos os colegas que têm aí estudos de caso que acham que podem ser interessantes para serem adicionados no curso, que podem abrilhantar mais a nossa perspectiva de como as Américas movimentam a diplomacia científica, conectam a ciência à prática das relações internacionais, lembrando também que hoje em dia poucas políticas públicas são absolutamente domésticas, elas normalmente têm os stakes internacionais para serem movimentados, visualizados e organizados. Então, fica o convite para todos os colegas que podem aí contribuir no futuro para aumentar, melhorar e alinhar cada vez mais o curso fantástico que o IAI teve a capacidade de organizar aos interesses das pessoas que utilizam ele. Muito obrigada. Perfecto, muchas gracias, doctora Mancio. Ótimo, muito obrigada, doutora Mancio, professora Gabi. Muito obrigada à Universidade de São Paulo em geral e ao IAI pela organização desse estudo. No chat, colocamos o link para acessar esse livro. Também podem entrar em contato com o IAI para saber mais. E no painel, a continuação, assim, vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito com isso. Não é apenas um curso online, também podem ser realizados workshops presenciais e podemos falar disso mais na frente. Então, agora vamos assistir um outro vídeo das autoridades. Doutora Amâncio, muito obrigada pela sua participação. Desde el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay, desde o Ministério de Defesa do Uruguai, queremos promover a diplomacia científica como ferramenta para promover as políticas. Como país menor, nos permite uma projeção em áreas ambientais, climáticas, e tudo isso também em articulação com a sociedade civil, militar e as universidades, potencializar e fazer de ponte entre a diplomacia e a ciência é um desafio interessante. Nós podemos liderar também, o nosso país tem as condições para ser um motor dessa transformação. O governo do Peru, colegas do Instituto Interamericano para a Pesquisa de Mudanças Globais, é uma honra falar para as autoridades, tomadores de decisões que participam desse webinar de lançamento sobre o curso de diplomacia científica. Para o CITEC, para o Peru, é muito importante fazer parte dessa iniciativa regional que fortalece as nossas capacidades através da cooperação internacional. A diplomacia científica é fundamental porque nos permite posicionar as nossas capacidades científicas em questões chaves como a Amazônia, a biodiversidade marina, a adaptação a mudanças climáticas e nos permite também integralizar conhecimento científico nas nossas políticas públicas e fortalecer a nossa presença em fóruns internacionais. E aí, que tem o seu centro de diplomacia científica, lidera essa agenda nas Américas, com capacitação de diplomatas e científicos em Panamá, Paraguai, Brasil, gerando redes com políticas baseadas na evidência. O Peru vai sediar um workshop regional proximamente, então eu convido representantes dos diferentes setores a participarem ativamente nessa oportunidade única de fortalecer as nossas capacidades, compartilhar experiências e construir colaborações que ajudem ao continente todo.
Saudações para todas e todos. Eu fico muito empolgada de participar nos agradecimentos, reconhecimentos que está recebendo o Instituto Interamericano para a Pesquisa de Mudanças Globais pelo lançamento dessa grade curricular em diplomacia científica. Nesse mundo complexo, instável, com sinais contraditórios que nós assistimos do setor privado, público, as empresas, a sociedade civil, a economia, os valores, e que está constantemente em movimento, com desafios incomensuráveis, não apenas do ponto de vista do sistema planetário, mas também das condições que deveriam minimizar os conflitos para garantir o convívio em harmonia. Então, isso faz com que hoje seja mais necessário do que nunca a diplomácia para apoiar a tomada de decisões. Eu especialmente penso na utilidade que isso pode ter para a política exterior dos Estados, que, claro, deveria estar baseada em uma visão humanística, holística, integralizadora. A diplomacia científica procura fortalecer as capacidades, mas também fortalecer o diálogo entre os diversos setores. E para isso, precisamos nos preparar, não apenas nas disciplinas, mas também nas habilidades brandas. Então, por isso, essa proposta que faz o IAI de nos aproximar, nos reconhecer como região para entender e trabalhar sobre os desafios em comuns de uma forma mais qualitativa para dar essas respostas urgentes é muito importante. Mais uma vez, parabéns para o IAI e ao Centro de Diplomacia Científica, e eu acho que vai ter muito interesse nessa proposta. Agradecemos mais uma vez todas as autoridades e gostaríamos de falar mais um pouco para então agora vamos passar para a segunda parte com esse painel com realmente celebridades da diplomacia científica, se eu posso falar dessa forma. Temos Gracia Garcia trabalhou no governo de Canadá, agora é assessor e trabalhou em questões sobre alimentação e especialmente na interface entre ciência e política. Então, Javier, Javier tem a palavra para moderar esse painel. Obrigado, Cláudia. Espero que consigam ouvir. Obrigado a todos os participantes desse webinar, a todos os palestrantes que vão compartilhar as suas experiências sobre a diplomacia científica. E o objetivo desse painel é explorar o que é a diplomacia científica através de experiências reais, com uma ênfase especial na adaptação e a evolução dessa grade curricular que nós já falamos. Esse painel, com as contribuições dos palestrantes, vai mostrar como a diplomacia científica vem avançando com experiências específicas, com abordagens novas. Então, vamos começar com quem já trabalhou diretamente nesse currículo.
e também com quem já aplicou ele em workshops ou outras atividades internacionais. Primeiramente, temos uma pessoa de que eu gosto muito, que eu já trabalhei em Washington, que é a doutora Luz Kumba, ela já foi STEP Fellow do programa IAI e do AAAS, e é fundadora de Sci Policy Global Strategies, que fica nos Estados Unidos. A Luz é especialista em diplomacia científica, já participou em diversas atividades. Ela conhece essa grade porque ela participou em um workshop em Washington no ano passado, e ela contribuiu muito com recomendações especialistas baseadas na sua experiência. Luz, não sei se você tem slides para compartilhar ou podemos começar. Sí, vamos a las preguntas. Sí, sí. Vamos para as perguntas, sim. Bom, com base na sua experiência no ano passado, com essa avaliação da grade curricular que você fez, qual o diferencial desse programa em particular e qual a diferença entre ele e outros programas Bueno, internacionais que muchas você conhece? gracias, Javier. Yo también te Bom, quiero mucho. Gracias primeiramente, por seguir obrigada, apoyando a Javi. Eu Gabriela y gosto todo el muito de equipo de você la IAI. também. Siempre es un Obrigada, honor Marcela, participar en los Gabriela, espacios que ustedes a lideran y equipe inteira organizan. da IAI. Me Sempre é encanta muito trabajar con bom ustedes. Así que me participar encanta este em espacio para espaços reflexionar sobre cómo la liderados pela sua diplomacia científica organização. influye en el diseño E é de um políticas prazer públicas, que es falar algo en lo que sobre a yo me diplomacia especializo, científica y e a también cómo la influência diplomacia nas afecta la políticas creación de e soluciones como a concretas diplomácia a diferentes afeta desafíos socioambientales as que enfrenta tanto soluções Estados Unidos de específicas América para os como desafios Latinoamérica y el Caribe. Yo soy climáticos puertorriqueña nos de Puerto Estados Rico, del Caribe, Unidos así que estoy e em bien outros interesada países na también en América esa Latina. área, Eu sou aparte do Porto de mi trabajo Rico, y mi eu estou experiencia aqui con nos Estados Estados Unidos Unidos, como... então eu Bueno, acho yendo a tu muito pregunta de qué interessante distingue este toda currículo, lo essa primero que quiero área. mencionar es que es Sobre un essa enfoque grade profundamente curricular, eu regional, queria y eso había salientar una que necesidad bien grande de tener un é curso uma así, abordagem porque a profundamente diferencia de muchos regional. programas E existia internacionales que necessidade abordan la disso, diplomacia porque científica desde muitos una outros perspectiva global programas o fazem uma generalizada, y abordagem este de uma curso en particular perspectiva está diseñado global, precisamente generalista. para la Mas realidad esse de foi América pensado Latina, que son muy especialmente para as distintas a las de realidades da Estados América Unidos, Latina, que a são las de África, a diferentes las de Asia y dos otras Estados regiones. Unidos, Así da que África, da este Ásia ou qualquer curso outra região. reconoce dinámicas Então, esse políticas de la curso región reconhece as culturales, dinâmicas que para mí eso es muy políticas, importante, culturais sobre da todo como região, comunicadora que científica, para cómo mim, como comunicamos la ciencia, comunicadora ya sea cultural o científica, é muito regionalmente, importante, en porque ese nós temos que contexto. fazer Y uma también comunicação da ciência entendiendo los que seja desafíos sociales y culturalmente ambientales que relevante, enfrenta la mas región. também entende os Lo otro que me gustó desafios mucho de este da curso cuando lo região. E evaluamos uma en outra Washington el coisa que año eu gostei pasado es que muito nessa utiliza avaliação em casos Washington reales, cosas é que han o pasado uso de en la casos región. reais, de Así coisas que este que curso, como aconteceram mencionaron, mesmo fue na diseñado a região. partir de unos estudios de Então, como caso já en el falaram, esse mundo curso real, foi y eso permite desenvolvido a los a partir participantes de casos comprender un reais. poco Então, más isso cómo faz la com que os ciencia funciona como participantes puente possam en esa compreender colaboración internacional a ciência para gestionar pode recursos agir como naturales, para el ponte cambio ambiental global, para a la inclusión gestão de de comunidades recursos indígenas y naturais, conocimiento ancestral, que es muy a importante en la inclusão región, também sobre das todo en los países que comunidades rodean la Amazonía. indígenas, o conhecimento Así que ancestral, todos estos procesos especialmente son muy na importantes área da para esa toma de Amazônia. decisiones. Então, eu acho Otra muito cosa que me importante gustó e tudo mucho isso es que para a tomada de utilizaron una decisões. metodología bien E eu também inmersiva, bien gostei que a participativa y aplicada. metodologia é de Nos divertimos un imersão montón con las muito negociaciones, con las participativa e de aplicação simulaciones, los prática. ejercicios prácticos. Foi muito Hubo un divertido poco de fazer as tensión en esas negociações, negociaciones, teve no nos momentos estábamos viendo como tensos, si fuese nós la relación era vivíamos más isso real. como se fosse a Y coisa esta mais metodología que ellos real. estaban E essa utilizando conecta directamente metodologia con mi conecta experiencia en diretamente diplomacia com a científica, minha viendo experiência cómo em asesorar diplomácia política pública para el científica, gobierno de los como Estados Unidos. assessora em Yo trabajo políticas en espacios públicas. multilaterales,
Eu já trabalhei em espaços multilaterais, também com a minha empresa de consultoria. Temos como desafio traduzir toda a evidência científica de uma forma concreta que seja sustentável para os meus clientes que eu assessoro. E uma outra coisa que eu gostei muito é que tem uma perspectiva do sul global, como os módulos da diplomacia sobre inovação, que eu gostei muito. Então, tem essa perspectiva do sul global, que é um olhar essencial para a produção de conhecimento e para fortalecer as capacidades de liderança na região. E também eu gostei que tem uma formatação flexível para as pessoas que têm uma agenda muito ocupada, que trabalham, você pode fazer online, é gratuito, então isso é bem interessante. E também oferece diferentes níveis. Pode ser presencial, que eu gostaria de participar nessa, fazer o curso presencial, mas tem também a participação na cocriação de casos de estudo, que é muito interessante, ainda mais com o que vem acontecendo nesse ano, né? Não vou falar muito, mas eu acho que é um incentivo para que as pessoas tenham coragem de fazer um curso desses. Então, esses esforços para democratizar esse acesso eu acho muito Gracias, Luz. interessante. Voy a Obrigado, tratar de Luz. manejar esto. Todos los panelistas van a Vou tener tentar lidar com más de 10 isso. minutos, así es que voy a Todos os hacerte una palestrantes pregunta vão ter o mais abrir ou un menos poco, 10 porque minutos, ya então eu vou mencionaste un fazer poco uma sobre la pergunta cuestión del valor dupla, de la porque você flexibilidad, pero falou si podrías profundizar da un poco, me gustaría flexibilidade, eso, que você pero acha también la interessante, se cuestión você quiser se de aprofundar nisso, estuviste en mas Washington, também que você en ese esteve em proceso Washington del que hablaste de la simulación. Hicimos nesse una processo de simulación simulação de que nós cómo fizemos funcionaba el currículum y el sobre aprendizaje que a se grade lleva a través de este tipo de curriculares e os simulación. aprendizados, La flexibilidad, una mas cuestión, a puedes flexibilidade, profundizar un poco, me se gustaría, você pero la pudesse otra cuestión también, aprofundar ¿cuáles um son los pouco, elementos crees tú e que fueron também quais elementos importantes de você aprendizaje, los acha elementos que de foram aprendizaje importantes en importantes ese proceso de simulación? para o Porque lo considero aprendizado muy nesse importante processo de en ahora que simulação? se Porque está eu acho aplicando ya en otros que é muito países, ¿sí? importante Ese que já currículum que vem se está sendo poniendo en práctica aplicada ahora. essa grade, implementada em outros países. Bom, olha, a flexibilidade, especialmente como é online, que você pode sair, voltar, pode dar uma pausa, eu acho bem importante. E é um dos pontos que eu falei também. Quando seja presencial, eu sei que a Marcela e a equipe da IAI têm à disposição para levar esse curso a diferentes países e estão fazendo isso com o centro. Então, essa é a outra questão que falava sobre a flexibilidade. E Y, a o sea, outra pergunta era el sobre as aprendizaje es este ferramentas, aprendizaje que llevas, que tuviste tú y sobre esses que lo ves posible aprendizados para cualquier otro participante que eh, tome este que currículum você o teve, que que siga você acha que é estas simulaciones. ¿Cuáles possível fueron los para elementos qualquer outro importantes de ese participante? aprendizaje para E ti? quais os elementos importantes desses aprendizados? Bom, para mim, especialmente, entender o que é a diplomacia da inovação, porque é uma área muito nova, mesmo aqui nos Estados Unidos também. Para entender isso com casos, com exemplos, eu consegui entender mais. E como comunicadora, eu curti muito essa lição sobre comunicação científica. Eu amei que existisse isso como parte integral do curso. E a negociação para o desenvolvimento sustentável também é uma coisa que eu gostei muito, os casos, porque apontavam para desenvolvimento sustentável e mudança ambiental global, que, claro, é muito importante toda hora com tudo o que está acontecendo. Então, eu também consegui observar como essa grade curricular conectava a ciência com espaços reais,
com tomadores de decisões. E tudo isso é o que eu venho fazendo ao longo da minha carreira. Conectar isso com os políticos, com quem faz as políticas públicas, com os diplomatas. Então, com um curso como esse, o IAI pode colaborar e contribuir para integralizar a ciência nas estratégias, nas negociações, nos modelos de cooperação. E o nosso grupo que avaliou o curso em Washington era bem diverso, a maioria eram cientistas, eu sou imunologista, tinha neurocientistas, cientistas ambientais. Então, eu acho que essa perspectiva contribuiu muito para enriquecer as lições do curso e também para trazer uma abordagem diferente. Por isso, eu acho que foi interessante ter diferentes perspectivas, que estivesse você com uma pessoa mais sênior, com mais experiência, com outra visão, para ajudar a definir o curso. Então, eu acho que todo o que nós aprendemos pode ser implementado na carreira de qualquer um de nós, e eu tenho certeza de que vai ser uma referência na região para o desenvolvimento de capacidades de lideranças para governos, criadores de Luz, y gracias políticas por recordarme que ya públicas. estoy viejo. Obrigado, Luz, obrigado por Te lembrar voy a que eu já resumir estou velho. los puntos claves Mas, e se creo, você de esto pudesse que acabas de resumir compartir. os Es que este pontos-chave, currículum tiene bastante que flexibilidad, se adapta, essa grade tiene un curricular é enfoque bastante bastante práctico y flexível, regional, tem ¿sí? uma Y abordagem prática, conecta ciertamente regional, a que creadores de conecta conocimiento científico os con criadores de los conhecimento tomadores de científico decisiones en com essa os brecha, tomadores de o trata decisões de llenar esa para brecha. tentar Tiene preencher simulaciones, la simulación es una essa herramienta que ha lacuna. ayudado Tem as mucho o que ayuda mucho simulações a que ajudam avanzar la toma de muito decisiones que son para complejas y avançar sobre na todo que tomada de tiene un decisões enfoque complexas regional e também importante essa y abordagem una accesibilidad regional internacional e a gracias a esa flexibilidad. acessibilidade internacional também graças à Por eso que nos has flexibilidade. Então, compartido. obrigada por trazer esses Voy a pasar, pontos. creo que la otra persona mencionaste, E Claudia, eu acho que a outra El doctor Julián Báez no pessoa, está con nosotros, que es el tínhamos director de la o Oficina Julián Regional Baez, de la que não Organización conseguiu estar aqui Mundial conosco, de o diretor Meteorología regional para da las Américas en Organização Paraguay, pero que Mundial da desafortunadamente no pudo estar Meteorologia, con que nosotros. Así es que infelizmente voy não a conseguiu pasar a assistir hoje, então la señora vamos Lady passar Leguina para Casas, a que Lady es Leguina Casas, que trabaja en la unidad de que asesoramiento científico y trabalha na diplomacia unidade de de la Federación assessoramento Española científico e a diplomácia Ciencia y Tecnología en da España. Federação Espanhola de Ciência e A Tecnologia, manera então da Espanha. de introducir esto, E presentar como esto, introdução para una cuestión isso, que es claramente, y vamos, uma questão participaciones en los videos que que vimos, é que este clara, interés como por la nós diplomacia vimos científica nesses vídeos, é que o ciertamente interesse está na pasando a diplomácia través de científica muchas partes en el é mundo. Y este interés que tenemos existe acá em en diversas Latinoamérica, partes do aunque yo estoy en mundo, Canadá, e ha aqui na América crecido Latina, mucho más allá de embora eu la esteja em región Canadá, eu falo y aqui na eso América incluye Latina, instituciones cresceu europeas muito na como la região. que Então, isso usted inclui está instituições representando hoy. No europeias, sé si como usted a que tiene a ahora senhora una representa presentación hoje. o Não si sei se podemos você pasar a hacer unas tem preguntas. uma apresentação para fazer, ou podemos passar Con las para perguntas. preguntas, Não, bien. sim, vamos Pues para as bueno, perguntas com diálogo. una cuestión interesante es Bom, por qué ponto instituciones que están fuera de la interessante región é por que de Latinoamérica y el instituições Caribe, de como fora es da el caso região da del América CITES en Latina España, e o están Caribe, interesadas en como é a aprender Federação sobre Espanhola, cómo se está têm desarrollando interesse em aprender esta como diplomacia vem sendo científica desenvolvida a en América diplomácia Latina y en el científica Caribe. na América ¿Cuál es Latina e no su Caribe. opinión al respecto, sus Qual ideas? a sua opinião? Bom, muito obrigada, Javier. Eu queria também agradecer o convite para esse webinar
agradecer o IAI, porque somos instituições muito próximas pelo trabalho que nós já nos conhecemos faz tempo. E eu represento a Federação Espanhola de Ciência e Tecnologia, e para nos colocar em contexto, é uma fundação do Ministério de Ciência da Espanha, que é um pouco, temos uma maior facilidade para certos projetos estratégicos. Então, muitas vezes o Ministério nos pede para trabalhar, por exemplo, na ciência aberta, na comunicação científica, como a Luz falava, que é muito importante. Então, nós temos desenvolvido uma estratégia nacional de comunicação científica, de ciência aberta, também temos diplomacia científica e também assessoramentos em ciência, e mais falar a seguir. Então, na Fundação, já trabalhamos há anos em diplomacia científica, aproximadamente em 2014. E a nossa aproximação foi pela Europa. Eu acho que a importância de trabalhar em nível regional, porque para a Espanha foi muito importante fazer parte de projetos europeus que trabalhassem em diplomacia científica e aprender muito de colegas do resto da Europa. E temos muitas ideias que pegamos de lá e que foram aplicadas na Espanha. Então, por isso, hoje em dia, eu acho que a Espanha é um exemplo para outros colegas europeus, porque nós nos debruçamos nisso, nós acreditamos nisso totalmente e formamos uma rede de diplomacia técnica e agora também fazemos assessoramento porque achamos que isso faz parte desse ecossistema. E eu vejo, em paralelo também, que, por exemplo, nós tivemos que desenvolver a capacitação, todos os treinamentos, que 10 anos depois desse começo, nós continuamos fazendo mapeamentos de cursos na região, o que está faltando, como podemos chegar em mais diplomatas. Então, constantemente nós estamos trabalhando nisso. E então, a Marcela sabe muito bem que fizemos um curso sobre diplomacia científica em nível europeu. Era um curso online e tivemos mais de 6.000 pessoas que fizeram o curso. Então, nós vemos realmente que é importante formar, ter essa capacitação para as novas gerações e nessa interface que você precisa ter habilidades das duas, da ciência e da diplomácia. E vocês perguntavam por que nós estamos aqui, e porque nós estamos de olho no que é feito na Iberoamérica. Bom, de um lado, porque nós achamos que tem uma forma mais nova de trabalhar disso, porque na Europa estamos tão institucionalizados, então para nós é muito enriquecedor colaborar com países da América Latina com uma abordagem mais fresca. Nesse ano estivemos em Montevideo com um curso de 4 dias sobre diplomácia, e nós falávamos que mais do que um curso era uma experiência de aprendizagem mútua. O IAI também participou, porque nós sempre continuamos aprendendo e estamos de olho em novas formas de abordar os desafios, porque talvez nós já temos um olhar mais rígido, eu acho. Obrigado, Leire. La otra pregunta que tengo es, quisiera mencionar como Então, preámbulo a esa pregunta que uma outra pergunta, mas antes desafortunadamente queria mencionar que, se me fue el nombre, el doctor infelizmente, Baez no o estuvo Dr. acá con Baez nosotros, não pero conseguiu en mayo de este assistir, año ellos mas organizaron em un maio evento desse ano en donde, organizaram um bueno, de hecho fue una workshop serie de diferentes eventos
uma pero un série taller de diplomacia de científica enfocado atividades, en la mas cuestión de tinha la um gestión, le workshop puedo llamar de una forma más general, la cuestión del focado agua, pero en no particular la gerenciamento cuestión da de água sequías, em geral, mas que especialmente ha estiagens, afectado uma severamente la questão que región de afetou lo que es Paraguay, gravemente Uruguay y essa toda esa região, parte o Paraguai, regional de Uruguai, América del Sur. toda essa região na América do Dentro Sul. de ese taller se hicieron varios E nesse simulaciones y workshop se trabajaron con el currículum teve del que hemos várias estado hablando. simulações e Sé que trabalharam también com essa grade COSIC publicó curricular que nós recientemente un documento já en falamos, cuestión mas sobre e sequías tiveram um y la documento, uma importancia de publicação esto, sobre de la Comisión, estiagens de lo que e a de lo que se hizo importância en mayo de este año do en que foi Paraguay feito em y de lo que se maio, espera esse pueda seguir trabalho avanzando esta discusión de conexão e os regional entre los varios avanços países que están nessa afectados discussão por las regional cuencas, etcétera, com os y países el impacto que está afetados teniendo este devido cambio a global essas en donde a veces bacias tenemos esas e as sequías mudanças o globais que estão inundaciones dependiendo acontecendo, que fazem com en que Brasil, tenhamos etcétera, ou en los últimos bem años también. estiagem ou também do outro lado no En base a Brasil este esses contexto, alagamentos, essas cree inundações. usted que se pueden Então, nutrir como você mutuamente acha estos esfuerzos que entre los esses continentes, el trabajo esforços que se entre ha os hecho en España, continentes e de o trabalho ese documento que que acabo de já foi mencionar, feito na Espanha, por y lo que exemplo, se está esse haciendo en documento Latinoamérica que en eu esta cuestión de sequía? já ¿Cómo se puede falei, apoyar, por podemos exemplo, nessa apoyarnos unos a estiagem, otros como en esta podemos cuestión nos del cambio apoiar global? mutuamente sobre mudança global? Bom, claramente, com os documentos e os relatórios produzidos nas duas regiões, na Europa e na América Latina, que são tão importantes, a colaboração é fundamental, porque com certeza que vamos poder tirar aprendizados, as melhores práticas e modelos para as duas regiões. Eu vou tentar compartilhar aqui. Não, vocês Bueno, conseguem ver a sí, tela? ya sale ahora. Temos sim a tela. Então, FECIT, a minha fundação, coordena o escritório do Congresso, Bueno, que é o veo que como dos vocês. páginas, sí. Sim, tem duas páginas. Bom, então, Ya. temos Digo, a es que como que imagem, la palabra está cortada. que Oficina. tem a palavra, o escritório. Ya. Esse é o escritório C, porque é bem moderninho e Es que deixaram la C no está esse completa. logotipo assim. Ay, É que todo mundo fala assim, que parece como se estivesse bien. quebrada essa C, mas tá, é de propósito para chamar a atenção. Então, esse escritório, nós passamos para a assessoria científica com diversas instituições na Espanha, para trazer assessoria não apenas para o executivo, as embaixadas, mas também para o poder legislativo. Então, esse escritório está no Congresso em deputados. Então, podemos falar de questões muito diversas e realmente com muito trabalho. Tem cada relatório, demora mais ou menos 6 meses, com uma metodologia muito clara, para que seja bem neutral, porque isso é feito para os parlamentares. Então, o intuito é incluir todas as perspectivas possíveis. Então, os parlamentares pedem eles mesmos os relatórios, porque são questões sobre as quais eles precisam legislar, e que a opinião pública também está expectante. Então, temos estiagens na Espanha e esse relatório, porque nós já tivemos várias recentemente. Então, esse relatório traz diversas perspectivas ambientais, econômicas, sociais, jurídicas do fenômeno. E então, vou parar de mostrar a tela. E então, conhecendo isso,
como são fenômenos que afetam diversas regiões. Com esses relatórios já produzidos, disponíveis, e com tantos especialistas nos dois lados, eu acho que seria super interessante organizar webinários, painéis para colocar sobre a mesa Gracias, as gracias, informações que Javier. temos, Voy e a resumir eu acharia muito rápidamente interessante. en uno de los puntos que Bom, hiciste, de lo cual considero resumindo, um sumamente ponto importante que você falou, que eu acho en la muito colaboración que existe importante y en lo que puede para a existir en el colaboração que futuro existe e o que pode hacia el futuro, la existir cuestión de no seguir futuro aprendiendo é sobre sobre lo que está continuar sucediendo, aprendendo independientemente de la madurez sobre o en que la que se está encuentre acontecendo, este concepto de la independentemente da diplomacia científica. maturidade Creo que do la conceito de oportunidad de diplomacia aprender científica em de cada cómo lugar. se está Eu acho que a desarrollando el importância de pensamiento que aprender sucede a nivel sobre regional, como o tanto de una pensamento región vem como de sendo otra, creo que se desenvolvido em uma enriquecen más região en cuanto ou a las na outra, eu acho que é oportunidades muito de cómo enriquecedor establecer y para fortalecer quantas tanto el desarrollo de oportunidades capacidades para como el fortalecer o entendimiento y desenvolvimento la de aplicación como capacidades tal de la e diplomacia aplicação científica, da porque diplomacia a final de científica, cuentas vivimos en este planeta porque, todos juntos y no final de contas, la estamos cuestión todos nós de morando no usar la mesmo ciencia para la planeta, toma de e então decisiones o es uso una da cosa en ciência la que para a todos tomada de tenemos un desafío decisões y en la que creo é que um todos nos podemos desafio ayudar para todos nós, e eu independientemente de acho qué que tan todos nós maduro esté podemos un nos país o una ajudar, región versus la independentemente da otra maturidade de um cuestión país de la aplicación de ou la de uma diplomacia região científica. ou da outra, Nosotros, sobre quiero a nada más diplomacia mencionar que uno de científica. nuestros miembros de este comité E que eu presido del Comité gostaria de Asesor lembrar del que um dos Centro de membros Diplomacia desse Científica, Marga, comitê no recuerdo ahora assessor do su Centro em apellido, pero Diplomacia Científica, a que es parte Marga, de nuestro, es uno de que nuestros faz miembros parte. de este. Exacta, exacta. A Marta, sim, eu conheço Ella ela, es nós parte trabalhamos de muito nuestro com equipo ela. también Então, que ela está faz asesorando parte al do IAI en la desse cuestión de grupo diplomacia científica. que Gracias, Leire, una assessora vez o más. IAI. Y Muito paso obrigado, ahora al Leire, siguiente mais uma vez. panelista, E el agora vamos doctor Ian continuar Caballero com o González, doutor Ian del Caballero CENACIT en Panamá. Gonçalves, Él es el da coordinador del Senacid de proyecto Política Panamá, que coordena Centroamericana para o la Ciencia, projeto Tecnología e Política Innovación. Centro-Americana para a Ciência, Tecnologia e Recientemente hubo un Inovação. taller que ya hablaríamos un poco Recentemente, más tarde, houve um en el que workshop se aplicó este currículum del que em que hemos estado foi hablando aplicada essa y grade dentro de curricular este que nós já proyecto falamos, regional de política dentro desse centroamericana para la projeto ciencia, regional tecnología e de innovación y Política es algo que está Centro-Americana para a coordinando Ciência, el doctor Tecnologia e Caballero Inovação, González. que é coordenada Creo que usted tiene pelo doutor. una presentación E você tinha que uma nos va a hacer apresentação para darnos un poco de compartilhar contexto conosco, antes para de trazer pasar um a un pouco de par de preguntas. contexto, ¿Es ou así, doctor Caballero? antes de passar para as perguntas? Estou certo? Muchísimas gracias, Muito Javier, por obrigado, supuesto. Javier. Tenemos Eh, unos cuantos slides para, temos como para hacer el contexto várias y luego que la slides conversación tenga para un trazer um sentido. pouco de Ante contexto todo, para pues muchas que gracias al a IAI, a conversa Marcela, faça a Gabriela, sentido. a ustedes, al equipo completo, por la oportunidad que nos dan, Obrigado, Marcela, más que todo al obrigada proyecto, de poder a comentar un equipe poco lo que toda. se ha estado haciendo en la región centroamericana y República Dominicana. Si me E eu permiten, vou falar do brevemente que comparto nós y hacemos estamos un contexto de fazendo lo que junto estamos com a aquí República conversando, ¿sí? Dominicana. E então, vou Adelante. começar. Me dicen, por favor, si se observa en pantalla completa, que saben que eso siempre nos Conseguem da ahí algo que hacer. ver ¿Sí? as Sí, sí, sí. slides Lo vemos na bien. tela cheia. Ok, gracias. Bueno, como bien Conseguimos, ha sim. dicho, muchísimas gracias, Javier. Como bien lo ha Muito dicho, nosotros obrigado. coordinamos Como você un já falou, área eu coordeno interesante, que es el uma área área de la parte interessante operativa, la que parte tem que a ver com lleva a parte la operacional unidad de trabajo con las acciones dessa planificadas para el unidade de proyecto Política trabalho, com as Centroamericana atividades del CTI planejadas abierta e para inclusiva essa y los mecanismos para política medición pactada. Sí, es un centro-americana nombre de un poco largo, CTI aberta. perdonen, O pero tenía que nome decirlo de é um manera pouco completa. longo, mas eu Nada, es precisava un falar proyecto inteiro, eu tinha que falar fascinante, inteiro. que É tenía como realmente toda um iniciativa un projeto objetivo que cubrir, muito interessante, com um objetivo que se ha objetivo logrado
que prácticamente a cabalidad y lo eu digo así acho porque el que proyecto foi finaliza ahora en febrero atingido quase 2026 y totalmente. Ele como é sabremos, encerrado el em proyecto en estas fevereiro etapas ya estamos de justamente 2026 cerrando e para informes y todo esto. Un nessa etapa de poco la projeto parte você já de sabe hacia dónde iba el como proyecto. El proyecto andou e já estamos na busca fase de fortalecer las encerrar capacidades e de las preparar entidades claves relatórios. en ciencia, Então, o tecnología e objetivo era innovación, fortalecer as principalmente en la capacidades región de centroamericana y la República entidades-chave em Dominicana. Es ciência, decir, aquí tecnologia e inovação interactuamos na con América Central, consejos nacionales de ciencia y particularmente os tecnología, Conselhos Nacionais de con Ciência e secretarías nacionales de Tecnologia. ciencia, tecnología e Então, nós innovación, trabalhamos com as con secretarias agencias, con nacionais, comités, com agências, com universo comitês, interesante, heterogéneo universo muito para la heterogêneo, región. muito El interessante proyecto dessa região. estaba organizado o estructurado en E o tres áreas projeto tinha denominadas essas etapas. En três una primera áreas etapa nosotros pudimos chamadas etapas. llevar Na adelante primeira, un diagnóstico a nós nivel fizemos um internacional del estado del arte diagnóstico y un diagnóstico internacional en cada país do en estado da forma arte la región centroamericana y la e República em cada Dominicana. Esto nos país permitió que tener temos documentos de valor, documentos que a están en acceso República abierto, toda vez que Dominicana, el proyecto e nós justamente es fizemos isso sobre com ciencia, tecnología documentos e innovación abierta. abertos sobre Estos documentos ciência, se pueden acceder en el sitio tecnologia e web del inovação. E proyecto, você pode que como acessar vemos no aquí site do abajo donde dice projeto. SICA INT, Temos está el os enlace. Les números, invito por os favor a que links, accedan, a que vean estos SICA, documentos Inc. y a que los compartan. E eu convido Con vocês base en para esta acessar información, y aquí esses comienza documentos e lo compartilhar. interesante de E o cómo que é nos vinculamos con el interessante IAI, al também cual tenemos foi que agradecer esse enormemente porque relacionamento fueron com o socios IAI, estratégicos e con nós cada uno temos de que los países agradecer como realmente Centroamericana, muito en una etapa pela 3 pudimos parceria desarrollar talleres en estratégica, porque sitio y nós, na webinars, terceira y fase, un conseguimos sitio web fazer del programa workshops de formación presencial regional vinculado al e programa um de formación workshop del IAI. regional Justamente para poder nosotros llevar relacionado com adelante todo este esse estudio, programa de tuvimos que capacitação do echarle IAI. mano a ese proceso E de para fazer comunicación todo esse trabalho, nós asertivo, y voy a tivemos tomar que unas palabras que usar dijo la essa doctora comunicação Gabriela Montenegro de assertiva, Guatemala. e como a Una doutora comunicación Gabriela que permitirá Montenegro da Guatemala falou, levantar é uma confianza. Este es un comunicação proyecto que técnico permite con un gerar impacto social, confiança, una porque é vinculación um projeto política, pero que no técnico se com puede llevar impacto adelante si no hay social, confianza com um entre las relacionamento partes, entre político, todas las mas que não partes. pode ser Y aquí realizado estábamos se hablando de não un existe proyecto que, si bien es confiança cierto, entre as lideraba partes. técnicamente Então, temos esse la República projeto de Panamá a través de la liderado pela Secretaría Nacional de República Ciencia, de Tecnología e Panamá, Innovación. na sua Es un Secretaria proyecto en el Nacional de cual Ciência, teníamos que Tecnologia e interactuar de Inovação, una manera mas directa nós con las precisávamos autoridades de cada interagir uno de los países, diretamente com tener un autoridades convencimiento de dos que todos diferentes estamos en una países, región a la cual com los retos son comunes, y convencidos a de que partir de nós, aquí, nessa que el região, diálogo temos fuera desafios franco, fuera comuns, directo, e então se precisávamos de um lograra en una diálogo etapa 2 del direto, proyecto, como vemos allí, la honesto, formulación de para, un marco nessa regional de segunda política de CTI fase, abierta e inclusiva ter a y una formulação de firma de um acuerdos, acuerdos que cada quadro país regional de políticas de CTI rubricó con sus e uma série respectivas de autoridades en acordos un evento en Ciudad de regionais Panamá que en foram marzo 20 assinados del em 2025, y esto ha permitido una março relación de de colaboración y cooperación 2025 entre las instancias que gestionan para la ciencia y la facilitar a tecnología en la región cooperação centroamericana y entre la República Dominicana, y ha abierto un os mundo de órgãos que posibilidades por hacer. trabalham Entonces com aquí, ver CTI la ciencia desde un nessa punto de vista região. diplomático, Então, tínhamos a ver cómo oportunidade la de ver a diplomacia ciência do permite ese ponto de vista diálogo diplomático, franco, directo, ver como a que es lo diplomácia que ha permitido justamente la facilita participación esse directa del diálogo IAI aberto en lo que el proyecto com ha a generado. participação Nosotros direta desarrollamos junto al do IAI IAI. recientemente Então, un junto taller com o en El IAI, nós Salvador, concretamente, desenvolvimos um en donde el foco de acción era workshop justamente la diplomacia em científica y cómo Salvador este nivel sobre de diplomacia colaboración y científica cooperación mutua e pueden com llevar a una essa región cooperação mútua a que pode ser un levar a referente en unas região prácticas a específicas. ser uma referência em uma Coincido prática totalmente con específica. Luz, Eu que concordo hablaba anteriormente totalmente que com tenemos a una región en Luz, donde que temas falava de de que temos uma saberes y região conocimientos onde os amplios y diversos conhecimentos, os permiten saberes são justamente diversos una diferenciación, e pero también permitem permiten un nos resolver los problemas diferenciar, del ciudadano del día a mas día, também que no nos solamente se vea la permitem ciencia resolver como algo de os las élites, problemas sino que das justamente el pessoas ciudadano de a comuns, pie de cada uno de estos ah, países pueda a través de la ciencia para resolver que los o problemas. cidadão, a pessoa Eso ha comum de sido cada um de algo que ha nossos permitido un países diálogo possa ver os franco y seus directo problemas con todas las resolvidos autoridades de la región através centroamericana. da En ciência. la primera etapa,
Na primeira fase, diálogos a nivel de tivemos huelgas y talleres en una estudos, segunda etapa, diálogos, marco regional, workshops. y en una tercera Na etapa, segunda que ya lo estamos por fase, a concluir, parte la parte de regional e a formación del talento terceira que humano. Y allí estamos justamente el encerrando, IAI que ha tem sido un a socio ver estratégico com o como un desenvolvimento de organismo talento humano. intergubernamental que nos E ha o permitido IAI, hacer como ajustes en órgão cuanto a lo que es la diplomacia científica y intergovernamental, cómo esta puede aportar fortaleceu a la esse realidad de nuestros distintos trabalho, países. Yo dejo mostrando hasta como a ahí diplomacia y abierto científica a las contribui consultas. para Sí, isso nos nossos países. E eu gracias, Jan. fico aberto a De perguntas hecho, tenía dos agora. preguntas, pero creo Bom, eu tinha viendo el duas tiempo, perguntas, una mas la has não sei se vamos ter abordado tempo, bastante porque bien também en eu tu acho que presentación y era el você por até qué já respondeu, que era SENACID o porquê o consideró Senacid importante el incluir la diplomacia científica. Y creo que considerou que era me diste importante a fue inclusão bastante da claro eso. diplomacia científica. Te Eu acho invito que a você añadir já algo si quieres, conseguiu pero sí me explicar. Se gustaría, quiser como acrescentar alguma pregunta coisa, que te voy a hacer, la pode. única pregunta es, Mas a única ¿cómo pergunta que eu tenho resultó é el fortalecimiento de las capacidades como foi después esse de ese taller fortalecimento en el das en el que capacidades lanzaron y estuvieron hablando depois sobre desse este proyecto workshop particular para toda que se Centroamérica? Y fez si, para y si has a visto, se han Centro-América, visto e algunos se você cambios o viu avances notables entre todos alguma esos actores mudança que han estado notável involucrados entre desde esses que se atores lanzó el que proyecto y en el que estás estiveram coordinando? envolvidos desde o No, lançamento totalmente. Muchísimas desse gracias, Javier. projeto. Por Totalmente supuesto, yo creo que obrigado la pela diplomacia pergunta. científica jugó un rol E importante en el proceso eu de acho que a comunicación franco y diplomacia directo y científica de confianza teve que um se tenía papel que muito lograr, importante inicialmente por para allí esse parto. diálogo aberto e também para a Segundo, confiança que era los necessária. talleres, la E, formación del talento segundamente, humano que se ha llevado os adelante en la región a través del workshops, apoyo del IAI, eh, justamente com esse tiene trabalho mecanismos y que vem instrumentos de sendo feito evaluación que nos dan a pelo nosotros IAI, un tem feedback interesante de mecanismos de cómo ha sido el avance, avaliação cómo ha estado el que estado inicial y trazem um cuál ha sido el avance feedback del recurso humano para que ha nós avaliar participado en las como diferentes era no acciones começo de e formación os y capacitación. avanços Queda após mucho as por hacer, por diferentes supuesto. Siempre habrá instâncias mucho de por hacer. formação. Estamos Claro que ainda en un resta muito contexto por volátil, fazer, incierto, complejo y estamos em um ambiguo. Y si a todo contexto eso le volátil, podemos decir ambíguo, que es no lineal, então bueno, nós ¿no? podemos Habrá falar mucho que por hacer, não é afortunadamente. Yo creo linear. que Então, el IAI resta nos muito va a por permitir ser al feito. proyecto, aunque O ya estemos IAI para algunas acciones vai ya en permitir finalización, para algumas llevar ações adelante que la já formación estão del sendo talento humano, que encerradas, siempre tiene un rol fazer de essa mucho valor formação para de lo que es la talento transformación de humano, que nuestra é muito comunidad de ciencia, tecnología e importante innovación. Esto ha para permitido nossa justamente que el diálogo comunidade. con los distintas E isso instancias de ciencia y permitiu tecnología que o en la región diálogo sea em directo y se puedan hacer CI na sinergias. Ya hay região sinergias, de hecho, seja a nivel de direto. colaboración Já tipo existem convenios entre un sinergias, ONCID y otro en la acordos región, y esto va a entre permitir que uma igualmente se organização e continúe outra na coordinando. região. Hay interés, ganas y sobre todo hay confianza. Existe interesse, existe Gracias, vontade Jen. e, mais importante Si ainda, existe confiança. puedo nada más hacer un punto, es felicitarlos E por se por ese eu proyecto, por pudesse ese liderazgo falar apenas alguma coisa, eu queria en el que están parabenizar por llevando esse projeto, por essa a comunidades de liderança Centroamérica y algunos na países comunidade también centro-americana, que están participando en estos talleres y que están avanzando este com alguns concepto y países que trabajando participam também nesses para workshops, fortalecer la capacitación para y las fortalecer capacidades dentro as de la región. capacidades Gracias, gracias. dentro da região. Muito Voy a pasar, obrigado. de hecho, E a otro agora país importante en Centroamérica vamos que para también outro país ha sido parte na de estos diálogos que se han América establecido en la región. Central, Voy a invitar a la señora Ana que Figueroa, também faz que esta parte de tudo diputada por El isso, Salvador y que a Ana recientemente, Figueroa, y que me da deputada mucha alegría saber que em El El Salvador se ha Salvador, e eu unido fico muito feliz recientemente a ser que un miembro más saber que del o El IAI. Salvador eh, La vai diputada ser Ana Figueroa novo es oficial membro, já é um parlamentario, novo de hecho, membro do en IAI, diplomacia científica. e a parlamentar Ese taller trabalha que coordinó em questões Jen se realizó de en El diplomacia Salvador. científica, Estoy e esse workshop enterado. coordenado pelo Y IEM foi realizado este em El país Salvador, donde
usted, la diputada E Figueroa, no ha seu asumido país, el rol como el onde punto focal a senhora é parlamentario es sumamente deputada e importante. tem esse papel Y, como y- y deputada, esse papel como yo de alguna central, forma, porque he estado involucrado en el IAI por muchos años, e me da mucho gusto que un também país esteve nuevo se una envolvida durante a esta muitos anos organización. no IAI. Quiero, Sempre é no muito sé si bom usted ver tenga mais um novo una país chegando na presentación con organização. también algunas diapositivas Não sei se o você si tem lanzamos uma algunas preguntas y apresentação, empezamos el diálogo. slides, ou se começamos com as perguntas. Gracias, doctor, gracias. Obrigada, La verdad es que sí doutor. tenía unas Eu tinha diapositivas, umas pero slides, creo que sería mas más fluido eu el acho diálogo, más que que facilitar fica para avanzar en mais el diálogo. fluente assim Excelente. Bueno, com o entonces diálogo. creo que estoy congelado ahí. Bom, Veo então mi não sei imagen se eu un poco congelada fiquei y no tiene nada que ver con el clima mutado, canadiense en mas el que estoy, que afuera está a todavía la minha nieve. imagem ficou Pero no tiene nada, congelada. Não tem creo, no nada a sé ver por com qué o se clima congeló, aqui no no sé si la Canadá, que imagen que veo está yo. Pues bien, nevando lá fora, mas aqui dentro dígame, não. ¿por qué Bom, ha sido eu importante que El gostaria de Salvador saber por que a cuente con un punto importância focal, en de este caso ter usted, en la o cuestión de El diplomacia Salvador, esse científica dentro de la ponto Asamblea Legislativa? focal dentro da Bueno, Assembleia la Legislativa. verdad es que vamos a comenzar por el interés Bom, y por las vamos ganas, como começar pelo estaba diciendo interesse, Jen pela Caballero. vontade, como Y es falava o que doutor nos hemos Ian. dado cuenta de É la que nós importancia que tiene el percebemos a IAI, sobre todo importância el trabajo do que IAI, o la trabalho articulación que internacional es faz capaz de hacer. através da Así que, articulação bueno, voy a comenzar internacional. agradeciendo Então, esta eu vou oportunidad. La começar verdad es que agradecendo essa es sumamente oportunidade, importante y estoy muy porque é emocionada de muito poder participar importante e eu en este tipo de fico muito encuentros empolgada y de sobre todo participar de nesse tipo poder de compartirles encontro las experiencias que nosotros para hemos tenido dividir hasta el com momento. vocês as Quiero nossas felicitar de verdad experiências. al IAI E eu por quero ese liderazgo parabenizar enorme realmente en o impulsar IAI pela la sua diplomacia liderança científica. na promoção da La verdad diplomacia es que el científica lanzamiento de este currículo, de este taller e o online ha lançamento sido sumamente desse importante, sobre curso, todo desse para diseminar workshop más el online, tema de la fazer diplomacia esse científica. lançamento com esse Quiero también agradecer a la Universidad de webinário Sao é Paulo, também mi muito querida importante. universidad. Também Me queria extraña agradecer à muchísimo. Universidade de São Y Paulo, a minha obviamente querida al profesor Amancio, universidade. que Estou com muita ya no puede saudade. O saludamos, professor pero bueno, Amâncio, también fue infelizmente, mi ele profesor precisou en la USP. sair, A la que profesora foi o meu Janina Muñoz professor na también, a USP, Gaby a Ferreira, professora que hemos Janine, trabajado estos A temas Gabi, desde, que desde nós 2018, trabalhamos 2019, que estaba nesses todavía en Sao Paulo. temas Y em obviamente a Marcela, a 2018, Claudia, a todo el personal 2019, del quando eu IAI, de ainda verdad, estava em São son Paulo. personas maravillosas. Obrigada Gracias, também a todo o gracias pessoal por impulsarnos a do nosotros IAI, essas como pessoas país a maravilhosas, querer porque más. nos A los canadienses, ajudaram como gracias de verdad país a por ficar compartir todas querendo esas mais. experiencias y sobre todo por Obrigada ao painel hacer por parte de dividir este as gran suas grupo de personas que experiências estamos en varios e fazer países, parte pero que desse tenemos grupo un de solo pessoas que objetivo. estamos em Y bueno, países ya como diferentes, lo mas decía com um el doctor objetivo em Caballero, comum. en E como o México, doutor en El Salvador, Caballero tuvimos falava, em El un Salvador, taller de diplomacia científica nós tivemos abierta e workshop inclusiva que fue de totalmente un éxito. diplomácia Se contó con científica expertos aberto, inclusive, internacionales, que que fue una teve fuente de especialistas información maravillosa. internacionais Se contó también con e tomadores de decisión, também que me parece tivemos algo tomadores sumamente de importante, porque decisões, no que foi podemos muito establecer importante, este tipo de diálogo porque nós não solamente entre podemos nosotros. estabelecer Tenemos que esse sí o sí diálogo simplesmente entre hacer este nós. puente, construir ese Nós puente temos que para fazer que essa con ponte, otras esferas construir de la essa sociedad ponte podamos entender. para A veces podermos parece que estamos entender com outras divorciados de la áreas da academia, sociedade. Às vezes la parece como política y se pero la tem um verdad es que tenemos que divórcio entre entender a que hay una política, sola forma de o trabajar y mundo es juntos. De eso acadêmico, mas contrario, temos que estaremos entender que a única forma de trabalhar é haciendo juntos. esfuerzos por separado y si hacemos Do eso, contrário, obviamente los vamos estar resultados van a fazendo llegar esforços mucho más tarde separados y probablemente no e os sean igual de efectivos. resultados não vão También se ser contó con la tão empresa privada, lo que es eficientes e vão maravilloso, demorar en el mais. mismo sentido Também tivemos o de setor integrar a privado, todas estas que é esferas muito que tienen, interessante para que son el integralizar engranaje, ¿no?, essas de nuestras as sociedades. diferentes áreas Obviamente tenemos que establecer que estos diálogos são juntos fazem y parte do motor da los felicito de nossa verdad por todo sociedade. esto que Então, están haciendo, parabéns sobre todo realmente por porque tudo o que vem ahora fazendo, estamos poco a poco entendiendo especialmente qué porque es de agora verdad la estamos diplomacia entendendo o que é científica, cómo podemos realmente a entre diplomacia naciones científica, abordar, por ejemplo, como por medio de la podemos entre as diplomacia científica diferentes estos nações desafíos que son
trabalhar solamente de El Salvador, com sino esses en Centroamérica, desafios son que não desafíos são globales. Pero apenas obviamente tenemos que sí o sí trabajar juntos. Y para e eso que nós temos que también voy trabalhar a juntos. hablar de otro E tipo de para isso diplomacia, que es eu la vou diplomacia falar de um outro parlamentaria, tipo que de también son diplomacia, que é a espacios diplomacia que parlamentar, en nuestro caso estamos porque esse é usando um para espaço llevar más que allá eu la estou diplomacia científica por utilizando medio de para foros parlamentarios, por promover ejemplo, a como nuestro, diplomacia que es el científica com foro de fóruns, por exemplo, presidentes de poderes eh, legislativos de com o América Latina y el Fórum Caribe. de También estamos presidentes trabajando con de poderes parlamentos, legislativos da que América es Latina e o también un Caribe, espacio e interparlamentario donde están então todos temos los congresos, espaços las asambleas de interparlamentares las com Américas, las presença cuatro. dos congressos, Entonces se ha vuelto un assembleias espacio bien legislativas importante da con América tomadores de Latina. Então, decisiones, esse é um también con espaço muito expertos que nos importante, pueden, com que especialistas, com podemos tomadores de nosotros, decisões, ¿no? Ir onde entablando estas nós conversaciones podemos para ter establecer líneas de trabajo en común. esses debates para Y bueno, desde el caso de El Salvador, no estabelecer as solamente ha nossas sido agendas em a nivel comum. Então, para El interparlamentario, sino también Salvador, não interinstitucional apenas a nivel de nacional, forma dado que interparlamentar, obviamente mas en também temas de ciencia y interinstitucionalmente tecnología, de innovación, no âmbito nacional. hay algunas instituciones Porque em que, ciência, digamos, inovação, se llevan el foco tecnologia, de temos atención. algumas Entonces, instituições que obviamente para nosotros, chamam la mais cuestión temática en El atenção. Então, Salvador, hemos para tenido que estar falar trabajando de la mano con el CONACYT, desses que es assuntos, nós temos que nuestra trabalhar referencia en com o tecnología, CONACYT, con el que é a Ministerio nossa de Medio Ambiente y referência Recursos em Naturales ciência e también, dada tecnologia, e la o necesidad que Ministério de Meio nosotros tenemos Ambiente e Recursos de Naturais datos, também, ¿no? porque nós científicos para poder temos tomar estas decisiones necessidade basadas grande en de evidencia. dados Y esto para a es tomada de decisões lo más baseada na importante para evidência. Eu nosotros, acho que poder isso é acceder o mais importante a este para poder conocimiento, a esta acessar red esse de especialistas conhecimento, y que essa nosotros rede podamos, de como gobierno, en especialistas, cualquiera de las para instituciones poder, en las como que se pueda governo, seja obviamente a aplicar instituição que for, este marco, aplicar es que se haga isso. de E manera para isso é informada. importante que Es seja decir, que la feito de ciencia forma nos sirva a informada, nosotros como que a base para la toma de ciência seja a decisiones. base para a A veces tomada puede de sonar tan decisões. lógico Porque às y vezes es tan difícil al pode mismo parecer tiempo, lógico, mas é pero es difícil. ese precisamente el esfuerzo en Então, el que estamos. esse é Y o obviamente aquí también, esforço bueno, yo soy que nós parte del estamos Consejo Académico trabalhando. Eu de faço nuestro parte do Instituto Conselho Tecnológico José Acadêmico do Gustavo Guerrero. Instituto Es un Diplomático instituto que José depende de Gustavo nuestra Guerrero, Cancillería y que se que dedica a é formar a da las personas que chanceleria, representan que en trabalha na nuestras formação de embajadas pessoas consulares, que nuestras nos RSs, nuestras representam nas instituciones embaixadas e consulares. consulados. Dentro del instituto, déjeme E comentarles que nesse también instituto, estamos tomando la iniciativa eu de quero trabajar una compartilhar que política temos de uma iniciativa de trabalhar diplomacia também científica. uma Y política de aquí diplomacia tenemos científica. algunas ideas que E estamos temos algumas desarrollando ideias y es, por que ejemplo, estamos enfocar esta política aprimorando de diplomacia melhor, científica, mas temos por ejemplo, essa con la ideia de atracción ter de a nuestra propia diplomacia diáspora ya científica científica y que son também especializados, que trabalhando están com diseminados por el mundo, pero que obviamente nossos por las condiciones cientistas sociales, políticas, lo que sea, se les hace da difícil llegar y diáspora sobre todo que el que mercado laboral pueda trabalham absorberlos. no Sin mundo e embargo, es também nuestra gente, son por diversas salvadoreños questões especializados que sociais están têm dificuldade para muy voltar, bien para ser en sus absorvidos pelo países, mercado son de exitosos trabalho. y de Então, alguna forma estão nosotros fazendo queremos sucesso integrarlos no en una red exterior de e nós trabajo para queremos que trazer también eles puedan para ayudarnos a formar integrá-los nación nessa basado rede, en cada para uno que de sus possam reconocimientos, colaborar obviamente. também na Y tomada de aparte de esto, bueno, no decisões solo la na atracción de sua nuestra área de diáspora conhecimento. científica, sino Então, también o trabalho não involucrar apenas a com a nuestras diáspora RDC, es decir, nuestras científica, mas representaciones também diplomáticas y com consulares, as para que representações ellos también puedan diplomáticas, entrar en esta consulares, dinámica para que de la possam diplomacia participar científica. Obviamente ellos nessa manejan dinâmica da varios tipos de diplomacia diplomacias, científica. diplomacia comercial, Eles, claro, trabalham com deportiva, militar, diplomacia etcétera. Sin comercial, embargo, creo que eso es esportiva, sumamente importante mas eu acho que também debido é sobre todo importante a isso el enfoque nacional que tenemos en este momento, que pela es abordagem nacional que meterle con temos todo a nesse momento, temas de que é ciencia, de de innovación. De hecho, trabalhar desde la bem Asamblea Legislativa forte se ha em aprobado questões de varios, ciência, de inovação. digamos, decretos transitorios E para já poder foram incentivar a las aprovados personas vários que estén trabajando en decretos estos campos, para, porque como obviamente esto es lo que incentivo às pessoas buscamos, que vêm pero de trabalhando nuevo no se nessas puede áreas. hacer separado, sino Mas, que tenemos que claro, estar isso não todos pode en una ser misma feito página. Esa separadamente. conversación, Temos ese que diálogo fazer, que tiene que estar ser todos alinhados, franco, tiene que ser o genuino y sobre diálogo tem todo que ser creo que honesto, es importante que tengamos todos el mismo e objetivo, é que básicamente importante es nuestro desarrollo eh, económico.
para o nosso desenvolvimento econômico, que é a prioridade, e humano também. Então, na Assembleia Legislativa, como focal, eu acho que é importante, como eu venho do mundo acadêmico, a minha visão principal foi o fortalecimento da diplomacia científica nesse setor acadêmico, mas também no setor político, porque falar desses assuntos para os meus colegas não apenas traz informação, mas mostra que é uma ferramenta que eles também podem utilizar. Então, por isso, eu acho bem interessante. Então, é importante lembrar que as decisões tomadas por nós devem estar baseadas na ciência, na evidência. E eu gostaria de falar de um caso de sucesso que foi promovida a Lei de Mobilidade Humana. Nós não tínhamos uma lei sobre isso. Então, foram levadas em conta as diferentes fases do ciclo migratório, o movimento dentro do território, a saída, a volta também e ao território. E tudo isso foi feito com base no método científico. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque é um tema que também eu acho muito interessante, que é a migração, e nós fizemos estudos com essa população, e os dados foram analisados e as decisões foram feitas com base nessa evidência. Então, nós precisamos, isso foi uma experiência interessante, mas precisamos que seja general. por su intervención. Muito obrigado, deputada. Isso, como falamos em inglês, é music to my ears. É como música para os meus ouvidos, isso que você falava, porque exatamente essa liderança, essa abordagem é exatamente o que precisamos. Eu gostaria de ficar falando mais, mas infelizmente por falta de tempo, temos que continuar com a última palestrante de hoje, que é a doutora Agustina Salvati, que é a coordenadora de cooperação internacional do CONICET da Argentina, que lidera a cooperação internacional em uma das comunidades científicas fortes da região, da América do Sul. E eu acho que a Agustina tem umas slides. Ótimo, obrigado. Se pudesse ser o mais resumidamente possível para poder falar um pouco. Obrigada. Cláudia, podemos começar com a seguinte. Então, vamos direto para os pontos que eu queria falar. E se temos mais tempo, podemos falar sobre o CONICET e sobre algum de caso. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, a Cláudia pela organização, a Javier pela moderação. E eu gostaria de compartilhar algumas ideias importantes. E o primeiro, a minha primeira pergunta seria por que é necessária a chave de formação, a formação de equipes para trabalhar só nessa região, e porque também para que é necessário desenvolver capacidades e porque é necessária articulação entre ciência, instituições e política. E a minha apresentação vai trazer imagens da minha primeira experiência em diplomacia científica na Universidade Pamplona, você deve lembrar. E quem está aqui já conhece um pouco a linguagem da diplomacia científica e sabemos que existe um consenso crescente, mas nós não temos que achar que isso já foi atingido.
temos que reforçar constantemente, como a Leire falava, estamos sempre aprendendo. Então, eu valoro muito que o IAI e a USP tenham se reunido para trabalhar nisso. Então, são necessárias pessoas que possam se desenvolver, trabalhar nessa interface entre essa área de ciência e política, que é onde eu trabalho no CONICET, para traduzir esse diálogo em propostas concretas. E temos aí uma lacuna entre, às vezes, entre as propostas dos nossos cientistas e o instrumento internacional para a ciência e tecnologia. De outro lado, temos que os diálogos sobre ciência e tecnologia acontecem em contextos complexos, como temos agora na nossa região, com diferentes particularidades. Então, esse diálogo para ler tudo isso de uma forma integrada, para trazer estratégias, para fazer uma abordagem desde a política. E nós sabemos que os cientistas têm muito trabalho internacional pela natureza do seu trabalho. Então, nós temos que trabalhar também para orientar esse trabalho, e nós falamos de transformar essa cooperação científica em diplomacia científica. Então, eu acho que nós temos a tarefa de profissionalizar o que já existe. Porque, como a Ana falou, nós temos formação diferente, trabalhamos em lugares diferentes, mas temos esses objetivos em comum. Sobre o segundo ponto, a formação de e para a América Latina, eu acho que eu vou ficar como uma nerd agora, mas o Turekian, que é um autor, fala muito sobre isso, e tem uma proposta de combinar as três abordagens, a científica, aspiracional, pragmático e transacional, que nesse modelo trimodal, que é uma coisa que já falaram outros palestrantes, que tem a ver com o desenvolvimento de capacidades sobre negociação, sobre a ética do intercâmbio, sobre a compreensão do valor da ciência aberta e as habilidades para se desenvolver entre a ciência política e a diplomacia. São habilidades que nós precisamos de aprender e de tomar também para nós, dependendo do contexto, da realidade de cada um de nós, porque temos diversas instituições, diversidade de recursos disponíveis, temos diversos mecanismos disponíveis. E uma coisa que também é fundamental, que é falar sobre qual é a agenda que nós queremos promover regionalmente e nacionalmente. Claro, levando em conta que a nossa região tem recursos estratégicos que são bem importantes, e a diplomacia científica também pode trazer uma oportunidade para um balanço, um equilíbrio de poder na região, no uso desses recursos estratégicos. E a minha última contribuição para pensar nisso é que quando os programas de capacitação, quando foram pensados por pessoas que se formaram, nasceram, trabalharam na América Latina, isso combinado com casos relevantes, nos permite contribuir para um pensamento latino-americano nisso. Então, se bem que a diplomacia científica não partiu da região, partiu do norte, é uma grande oportunidade para nós continuar
esse conceito de diplomacia científica. Então, para encerrar esse ponto, essa formação que é proposta, que é uma proposta de fazer uma abordagem desse território com diversidade econômica, produtiva, cultural, que tudo isso envolve desafios enormes, claro. E esse terceiro ponto, nós estamos aqui debatendo nessa imagem, e nós temos uma situação com um potencial enorme, porque a América Latina e o Caribe têm uma comunidade científica reconhecida, nós trabalhamos através das fronteiras, temos o IAI, temos a Unesco também fazendo muito trabalho, promovendo a agenda de desenvolvimento. Temos uma coisa que não muitas regiões têm, que é uma diversidade de ecossistemas, de recursos, mas isso exige que quem gere a ciência, a comunidade internacional, faça jus a tudo isso. Então, esse cenário, a diplomacia científica vai permitir tirar proveito desses ativos de forma eficaz e vai fazer com que seja fortalecida a institucionalidade e essa nova forma de trabalhar possa permear o espaço de trabalho de cada um de nós. Então, trabalhando sobre os resultados dessa internacionalização, temos avanços para políticas que virem políticas de Estado, com uma projeção no longo prazo, e que isso se traduza em iniciativas, o avanço dos compromissos multilaterais também, para que esses sistemas científicos sejam menos vulneráveis, mesmo com todas as vulnerabilidades regionais que temos na região, e temos desenvolvimento socioprodutivo inclusivo. E então, para encerrar, o fato de não ser latino-americanos faz com que seja necessário ter uma abordagem que leve em conta isso. Então, isso é muito interessante e é muito interessante para quem tem para contribuir com sua experiência. Tem algumas questões desconfortáveis que influem na capacidade da agenda e nas capacidades de financiamento para levar as nossas ideias para a política, na prática, com sustentabilidade no tempo. Então, se conseguimos segurar isso no tempo, nós podemos ser uma região de propostas e com os nossos, quem trabalha nisso. Obrigado, Agostina. Então, já estamos sem tempo, porque já estamos chegando no encerramento desse webinário, mas eu gostaria de começar por um ponto bem importante. Esse webinário foi lançado para falar sobre o promover esse programa de estudos criado no IAI para apoiar o desenvolvimento de capacidades em diplomacia científica na região. E, continuando com o que você falava, eu acho que a flexibilidade desse programa é uma oportunidade. O fato de ser aberto, gratuito, online, faz com que possa ser aplicado na região da América Latina e o Caribe com uma baixa necessidade de recursos. Claro que financiamento é importante e existem desafios na região
bem como todo mundo. Mas a forma em que esse programa foi projetado e vem sendo utilizado pelo IAI, o Centro de Diplomacia Científica, faz com que seja implementado em toda a região de forma eficiente e eficaz. Eu fico muito feliz com todas as iniciativas que estão acontecendo na região, que estão também se apoiando no IAI e nesse programa de estudo que foi desenvolvido para apoiar o desenvolvimento de capacidades em diplomacia científica. Mas, como a Ana mencionou, e que é muito importante, isso não apenas na América Latina e o Caribe, mas no mundo inteiro, que é a necessidade de suprir as lacunas, essa distância entre a ciência e a tomada de decisões sobre políticas com base na ciência. Então, é isso que eu faço no meu trabalho, toda a minha carreira no governo aqui em Canadá. E isso nem sempre acontece. E uma outra coisa importante que foi mencionada é a importância de ter estudos de caso sobre casos da América Latina e o Caribe, com essa conexão com a região que está pensando, desenvolvendo. E eu concordo totalmente, Agostina, com você na necessidade de desenvolver esse pensamento estratégico com base na nossa cultura, na cultura da América Latina e o Caribe, que serão bases importantes. E também, como a Leira falava, a importância de aquelas regiões do mundo que já têm uma experiência, nós continuamos a aprender uns dos outros, e sempre é enriquecedor. E, finalmente, mencionar que o conceito de diplomacia científica é uma coisa, como vimos no primeiro vídeo da Kim Montgomery, que ela falava sobre o que é para ela, o que é para a instituição dela, mas é um conceito unificador que todo mundo entende igual. É uma coisa que ainda precisamos continuar debatendo para fazer o nosso próprio, porque não é uma coisa que esteja 100% claro, uma definição em branco e preto, única e definitiva. Então, a diplomacia científica, como também falava a colega embaixadora da Costa Rica, tem base a diplomacia científica em uma experiência que está evoluindo, porque a diplomacia tem a ver com todas essas mudanças e a questão tão dinâmica das questões geopolíticas que estão acontecendo no mundo. Então, não é um conceito ou uma série de ferramentas fixas, constantes. E esse programa, como a Gabriela Ferreira falou no começo, esse programa, essa grade curricular tem módulos e está constantemente evoluindo porque estamos nos reforçando com base na experiência. Então, agora tem a palavra a Cláudia para encerrar. Agradeço mais uma vez aos palestrantes, aos participantes. E muito obrigado por compartilhar as suas experiências e as suas ideias. Cláudia. Muito obrigada, Javier. Muito obrigada a todos os palestrantes. Agradecemos o seu tempo, as suas perspectivas, que possamos nos enriquecer com diferentes áreas de conhecimento, pessoas de diferentes países. Obrigada aos meus colegas, a Gabi por
trazer mais conteúdo sobre esse programa de estudos. E vocês poderão encontrar mais informações sobre esse programa de estudos na descrição do vídeo. E também sobre outros webinars organizados pelo IAI. Então, agora com a palavra Marcela para encerrar. Agradeço mais uma vez a todos por participarem. Obrigada, Javier, pela moderação. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada. E também queria encerrar com um agradecimento a todos e todas, porque a diplomacia científica é feita na região e em nível global. Nós somos países, instituições, profissionais e somos pessoas. Então, a cada um de vocês tem um conhecimento, uma experiência em nível cultural, disciplinar, profissional, pessoal, e tudo isso contribui para esse diálogo da ciência, da diplomacia, da nossa visão de sustentabilidade, a visão que cada um de nós tem no seu trabalho, nos seus estudos. Então, queria salientar a importância desse diálogo para a colaboração, que é o eixo principal da diplomacia científica, trazer experiências dos diferentes setores, privado, governamental, mas não apenas o executivo, também legislativo, e futuramente deverá ser incluído também o judiciário, porque temos questões de justiça ambiental com envolvimento da sociedade civil também, e todos esses olhares são enriquecedores para a nossa visão da diplomacia científica. E a ideia dessa formação desse curso é conhecer como fazer um melhor uso da diplomacia científica para trabalhar numa agenda comum de ética, de igualdade, de credibilidade, onde a ciência, com evidência, possa apoiar o processo da tomada de decisões para favorecer as comunidades, os governos, a indústria, os setores produtivos. Então, a diplomacia científica, como todos já falaram, é uma ferramenta, é uma metodologia que pode e vai ser utilizada cada vez mais. Os problemas são cada vez mais complexos e os problemas cada vez mais têm um alcance global, porque não estamos isolados e precisamos de ferramentas flexíveis e inovadoras que possam construir. E esse é o trabalho do IAI, do Centro de Diplomacia Científica, com essa flexibilidade, com a importância do diálogo para contribuir. E por isso, esse webinário. E então, eu queria agradecer todos os participantes que estiveram aqui conosco mais de 1h30, todos os palestrantes, os organizadores, Amâncio, Luz, Leire, Jane, Ana, Agostina, Javier, a equipe do Centro de Diplomacia Científica, Cláudia, Gabriela, e a equipe de comunicações do IAI, André, Irene e as tradutoras. O trabalho de todos vocês contribui para o que nós fazemos, então muito obrigada por nos acompanhar hoje e esperamos vocês nos próximos webinários e talvez em workshops presenciais. Muito obrigada.